Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de história interessante. Bem-vindo a mais um vídeo de história interessante. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história da Mary Mallon, ou Typhoid Mary, ou Mary Tifoide. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal, nem de mistério, nem de histórias interessantes. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, principalmente motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre doenças, sobre bactérias e sobre dejetos humanos. E me desculpem se eu fizer essa história soar como uma fábula, porque realmente para mim ela é meio que uma fábula, então... Vamos começar então. Mary Mallon, ela nasceu no dia 23 de setembro de 1869 na Irlanda. Em 1883, aos 15 anos de idade, ela deixou a sua família inteira e foi em busca de novas oportunidades na América. Nessa época, ainda havia muito preconceito contra imigrantes na América do Norte, sabe? Tem até hoje, mas na época tinha até com pessoas europeias, tinha com todo mundo. O que tornava encontrar emprego muito difícil para os irlandeses, principalmente mulheres. Mas a Mary, muito alta, muito forte, determinada, ela era inteligente, ela sabia ler, escrever, somar e subtrair de cabeça, e ela aprendeu tudo isso sozinha. Isso era muito difícil para as mulheres na época, principalmente imigrantes. Então ela era muito inteligente e ela logo conseguiu o emprego de doméstica. Ela era perfeccionista, ela gostava de ser criticada porque ela sempre aprendia coisas novas, truques e receitas. Logo, ela se especializou na cozinha e começou a se apresentar como cozinheira doméstica. Ela era paga só para cozinhar. Mary ganhava $45 por mês, o que na época era um salário muito bom para uma mulher e para uma imigrante. As famílias que a contratavam diziam que ela era incansável, forte e muito silenciosa. Ela cozinhava muito bem e nunca tirava um só dia de folga. Ela não tinha família, ou seja, sem distrações, só trabalho. Infelizmente, a Mary estava começando a notar que as 7 últimas famílias com quem ela havia passado um tempo, cozinhado e tal, alguém tinha ficado doente em todas essas famílias. Ela nunca ficava doente, ela sempre cuidava muito bem de si mesma e da sua saúde e da sua comida e dos seus clientes. Mas sempre que ela se despedia de uma família, alguém naquela família estava doente. E ela não entendia o que ela estava fazendo de errado, se era culpa dela ou não. Ela só sabia que muita gente estava ficando doente, sabe? Bom, e aí ela chegou numa nova família. Charles Henry Warren era um banqueiro muito rico de Nova York e no verão ele e a família sempre viajavam para a praia em Oyster Bay, onde alugavam uma casa. No ano de 1906 eles fizeram exatamente a mesma coisa. Contrataram 5 novos empregados para cuidar da casa e das tarefas domésticas durante o verão. Eles contrataram uma agência chamada Mrs. Strickers Servers Agency e eles encontraram uma ótima cozinheira, super recomendada, Mary Mallon, de 37 anos. A senhora Warren ficou muito satisfeita com os serviços da Mary. Ela sempre trazia pratos deliciosos, sobremesas incríveis. Ela acordava às 6 da manhã e fazia pães, panquecas e saladas maravilhosas. A cozinha estava sempre limpa, organizada, as panelas estavam sempre brilhando, a despensa estava sempre cheia. Ela era uma ótima doméstica, ela fazia o seu trabalho muito bem. Ela até remendava roupas das crianças de vez em quando. Ela era uma ótima empregada. Naquele verão, a família recebeu pêssegos incríveis. A Mary precisava preparar alguma coisa com aqueles pêssegos. Elas não podiam só comer o pêssego, só o pêssego. Não, ela tinha que fazer alguma coisa especial. Então ela decidiu fazer um sorvete. Toda a família adorou aquele sorvete e ela até fez um pouquinho para os serviçais, para os empregados provarem. Porém, no fim de agosto, aconteceu de novo. A filha dos Warren, de 9 anos, ficou doente. O nome dela era Margaret e ela ficou fraca. Ela teve febre, vômito, diarreia e depois ela começou a tossir. Marcas vermelhas apareceram no corpo e eles chamaram um médico. Ela foi diagnosticada com febre tifoide.
A febre tifoide, ela é uma doença bacteriana que é contraída por meio de água contaminada ou alimentos mal preparados. Alimentos mal preparados eu quero dizer pelas mãos de uma pessoa que tem as bactérias. Eu não tô dizendo que vem nos alimentos, mas vamos dizer que a pessoa tá preparando comida com mãos sujas por essa bactéria. Se ferver esse alimento o suficiente, pode ser que mate a bactéria, é isso que eu quero dizer, tá? Essa bactéria fica nos intestinos da pessoa e se reproduz ali dentro. Ela é liberada com as fezes ou a urina e contamina tudo o que toca. Tudo. Hoje em dia, essa doença é tratada com antibióticos e reidratação, mas se não for medicado, o paciente pode morrer. No século XX, ainda não se sabia desses tais antibióticos, mas o que é isso? Então, o diagnóstico de febre tifoide era, assim, quase sempre fatal. Bom, uma semana depois do diagnóstico da Margaret, mais 5 pessoas contraíram a doença. A família resolveu se separar entre os doentes e os saudáveis. Eles foram viver em casas diferentes e os empregados, alguns doentes, foram dispensados. A Mel estava bem, estava saudável, estava preocupada, mas estava bem. Ela se despediu da família e seguiu em frente. Os donos da casa alugada pelos Warren, voltaram para casa e já haviam rumores circulando pelas ruas de que aquela casa estava contaminada com a bactéria. Ou seja, eles não poderiam mais alugá-la se as pessoas achassem que tinha uma bactéria lá dentro. Então eles chamaram funcionários da saúde pública para investigar e limpar a casa. Mas os funcionários não encontraram nenhum sinal de contaminação, nem na água, nem nos estábulos, nem na comida. O tempo passou, ninguém mais pegou a febre tifoide naquela área por muito tempo, mas a cidade de Nova York tinha mais de 3.000 casos confirmados da febre. Então as pessoas continuavam falando mal daquela casa. O Dr. George O Dr. George Soper foi contratado pela família para encontrar a tal fonte dessa bactéria na casa que foi alugada. Foi contratado pelos donos da casa. Ele já tinha encontrado a bactéria em diferentes lugares e ele se orgulhava desse trabalho. Ele não desistiria de encontrar a fonte da doença em lugar nenhum. Ele tinha muita vontade de, lutar contra essa doença. Ele não era médico, mas sim um engenheiro sanitário, um funcionário da saúde pública. Na época, os esgotos ainda eram novidade nos Estados Unidos. Só o uso dos esgotos já diminuiu a proliferação de bactérias em até 70%. Só para vocês sentirem a importância do saneamento básico. E já dizendo aqui, nosso país, alguns lugares ainda não tem saneamento básico. Dr. Soper sabia que esses testes já haviam dado resultados negativos naquela casa, mas ele não desistiu. Além disso, ele foi bem pago. Ele percebeu que aquilo não vinha da água. Primeiro, ele pensou que fossem os frutos do mar, que a família encomendava de um vendedor local, mas logo concluiu que não. Ele imaginou que a Margaret tinha passado a doença aos seus familiares, porém não compreendia de onde vinham as bactérias que infectaram a Margaret. Ele pensou que assim, naquela casa Margaret era tipo paciente zero, mas ele não entendia de onde vinha a bactéria que tinha infectado a Margaret, já que todo mundo comia da mesma comida, todo mundo vivia na mesma casa. Margaret não foi a nenhum lugar diferente dos pais, ela não saía sozinha, ela tinha 9 anos. Então qual era a fonte? Alguém tinha que ter trazido aquela bactéria para dentro da casa. O Dr. Soper entrevistou a família Warren e descobriu que naquele verão eles haviam contratado novos empregados domésticos. Ele percebeu que a Mary começou a cozinhar para a família aproximadamente 3 semanas antes dos sintomas aparecerem na Margaret, que é normalmente o tempo de incubação da bactéria. Quando eles mencionaram o sorvete de pêssegos, ele teve certeza na cabeça dele que a cozinheira era a fonte da doença. Ela cozinhava coisas deliciosas e cozinhar bem os alimentos pode sim matar a bactéria presente ali. Mas os pêssegos não eram cozidos. Eles só eram descascados e colocados no sorvete. Então, se havia bactéria nos pêssegos ou nas mãos da cozinheira, direto pro sorvete, a pessoa comia, a bactéria entrava no corpo. E pronto. Os Warren disseram que a Mary era muito higiênica, que ela sempre limpava tudo com desinfetante industrial e ela lavava muito as mãos. Ela ajudou muito com as crianças quando as crianças ficaram doentes e ele até deu $50 extras para ela pelo trabalho dela, por ter ajudado a cuidar das crianças. Mas na época, o sabão
Só o sabão usado pelos serventes e as domésticas nas casas para lavar as mãos, ele era industrial, ele era corrosivo, ele era aquele sabão pesado, sabe? O tipo de sabão que hoje em dia a gente usa nas nossas roupas. Até, na verdade, mais forte do que isso. Então, eu não culparia a Mary, sinceramente, se ela me dissesse que não lavava as mãos o tempo todo. Mas o problema é que provavelmente também ela não lavava as mãos sempre que ia ao banheiro, porque era aí que ela entrava em contato com as bactérias. Enfim, era o tipo de sabão que fazia as mãos descascarem. E é claro, ela nem sabia que tinha as bactérias, ela nem sabia que tinha as doenças. Então, às vezes, ela não lavava as mãos com sabão, lavava só com água. Com água quente, ela até poderia se livrar de grande parte das bactérias, mas a água teria que estar muito quente também. E era verão, ela provavelmente lavava as mãos com água gelada, né? Bom, enfim, agora o Dr. Soper iniciava a sua busca para encontrar a Mary Mallon. Ele procurou pela agência pela qual ela foi contratada, e o dono deu a ele os nomes de todas as famílias com quem ela trabalhou, e todas aquelas famílias tinham contraído a febre tifoide. 22 pessoas no total. Infelizmente, ele começou a tratar o caso como um crime. Ele falava dela como se ela estivesse fazendo isso de propósito. A Mary não sabia que tinha a bactéria, ela não sabia que tinha a doença. Ela só trabalhava para essas pessoas. Ela se esforçava, ela cuidava, ela fazia comidas maravilhosas. E quando essas pessoas ficavam doentes, ela ia embora para se proteger. Então ela realmente nunca achava que ela era a fonte dessa doença, até porque ela não se sentia doente. Ela era aquela pessoa com saúde de ferro. Quando falava com essas famílias, o Dr. Soper fazia parecer que a culpa era da Mary, que ela fazia aquilo de propósito. Na verdade, a maioria dos médicos naquela época não sabiam da existência de pacientes assintomáticos, pacientes que tinham uma doença, tinham um vírus, tinham uma bactéria, mas não tinham nenhum sintoma. Isso era uma coisa que ninguém nem sabia que existia, sabe? Isso médicos, imagina pessoas leigas, pessoas que só têm doenças e pensam, tô com vírus. Ok, mas onde estava a Mary agora? Ela estava vivendo na casa da família Bowen. Quando o Dr. Soper chegou à casa da família Bowen, já haviam 2 pessoas doentes. A filha dos Bowen, infelizmente, faleceu de febre tifoide um tempo depois. Foi na casa dessa família que ele encontrou Mary Mallon. Ela não fazia ideia de que estava sendo procurada, vamos começar daí. Ela não sabia que estava doente, ela não sabia que tinha uma pessoa procurando por ela por causa desses casos. Quando ele a acusou de coisas horríveis, ela o ameaçou com um garfo grande, não um garfo normal, e o expulsou da sua cozinha, porque você vem pra minha cozinha, no meu trabalho, me dizer que eu tô deixando as pessoas doentes? Sabe, sai daqui. Lógico que ela expulsou ele. O Dr. Soper ficou assustado. Uma mulher irlandesa, alta e cheia de bactérias, tinha expulsado ele da cozinha. E ele começou a espalhar histórias terríveis sobre ela por aí. Um dia, ele chamou um amigo, um médico, para ajudá-lo e montou uma cilada com um velho amigo da Mary. A Mary não tinha muitos amigos, era muito difícil para ela fazer amizade, ela trabalhava muito, né? Ela não tinha tempo para conhecer pessoas novas e ela era uma imigrante. Então era muito complicado para ela conhecer pessoas e fazer amizade, e ela finalmente tinha um bom amigo em quem ela confiava, e aí o Dr. Soper fez isso. Montou uma cilada para ela. Ele pediu a ajuda desse médico para conseguir amostras da Mary. À força, eles precisavam de amostras de urina, fezes e sangue. E ela não ia dar tão fácil, claro que não. A Mary chegou na casa desse amigo, os médicos apareceram e ela se recusou a dar qualquer coisa pra eles. Era muito invasivo tratar alguém desse jeito, principalmente uma mulher naquela época. Elas não podiam nem mostrar o tornozelo pras pessoas, sabe? E de repente vem um homem querendo pegar as fezes dela. Tu é doido? Tu é maluco? Sabe? Claro que não. Além disso, foi muito difícil para ela acreditar que tinha doença, porque ela não tinha nenhum sintoma. Simples assim. Mais uma vez, ela ameaçou os médicos e eles fugiram. O Dr. Soper estava ficando cada vez mais amedrontado com a Mary, e cada vez ele tratava ela mais como uma paciente louca, o que na época também era uma pessoa maluca, um animal praticamente, menos como um ser humano infectado. Então, é claro, o tratamento foi ficando cada vez pior com ela. A Mary ainda trabalhava com a família Bowen e ele decidiu que o melhor a fazer seria colocá-la em quarentena
forçada. Ele chamou funcionários de saúde pública e preparou mais uma cilada. Ele infelizmente também disse aos colegas que ela era violenta e que era necessário forçá-la ao isolamento. Realmente, todos que falam sobre esse caso concordam que jamais ela se permitiria ser examinada, que ela era muito teimosa e que ela não acreditava que estava doente. Então, eles tiveram que forçá-la. A doutora Josephine Baker foi a primeira mulher formada em medicina em Nova York. Ela desenvolveu programas de treinamento para parteiras e enfermeiras e ajudou muitas pessoas, principalmente pessoas de classes mais baixas. E ela foi chamada para apaziguar a Mary. No ano de 1907, achavam que seria mais fácil conseguir as amostras dela se uma mulher pedisse, mas não deu certo. Não funcionou. Bom, no dia seguinte, os policiais e uma ambulância foram chamados para levá-la à força, mas ela fugiu, ela pulou uma janela e se escondeu num armário que tinha do lado de fora da casa, que era só dos empregados. Mandaram que a doutora Baker encontrasse a Mary, porque agora isso era, por algum motivo, trabalho só dela. Mas mais tarde, no mesmo dia, um policial encontrou a Mary escondida nesse armário para empregados que ficava do lado de fora da casa. Eles a levaram à força, chutando e gritando pro hospital Willard Parker. Lá, ela foi examinada para febre tifoide, suas roupas foram levadas e ela ficou em isolamento. Ela não podia telefonar para ninguém, ela não podia escrever cartas para ninguém. Ela foi tratada como um animal. Muitos estudantes de medicina vinham, examinavam ela, tratavam ela como uma cobaia e ninguém explicou pra ela exatamente o que estava acontecendo. Disseram pra ela que ela tinha febre tifoide, mas ela dizia, cara, que ela dizia que não. Ela dizia que não porque ela não se sentia doente, ela não estava mal e ninguém explicava pra ela que era uma pessoa assintomática, porque nem os médicos sabiam direito o que era uma pessoa assintomática. Então, foi difícil, foi horrível. Foi confirmado que ela tinha sim febre tifoide, a primeira paciente assintomática de febre tifoide confirmada na América do Norte, pelo menos. Havia muita bactéria se reproduzindo na vesícula biliar dela. Foi lá que a bactéria ficou dentro dela. O caso da Mary foi publicado em jornais e aos poucos ela foi se tornando Typhoid Mary, ou Mary Tifoide, um apelido horroroso dado a ela pelos repórteres e que a seguiu pelo resto da vida e até depois da morte. Foram escritos livros sobre ela. Ela é uma lenda, uma fábula sobre doenças infecciosas e isolamento. O Dr. Soper sugeriu que ela tivesse a sua vesícula biliar removida. Eu sei que não é uma doença infecciosa, tá, gente? Enfim, o Dr. Soper sugeriu que ela tivesse sua vesícula biliar removida e assim ela provavelmente estaria livre de qualquer bactéria e ela poderia viver a sua vida em paz. Mas ela se recusou. Eles não podiam forçá-la a fazer uma cirurgia e ela não acreditava. Primeiramente, ela não acreditava de verdade que tinha bactéria. Segundo, ela sabia que cirurgias eram uma coisa muito perigosa. Na época era uma coisa muito perigosa, tipo, não tinha vários tipos de antibióticos, como eu disse, que a gente tem hoje em dia para combater infecções e combater bactérias e vírus e etc. Eles não tinham. Então, o perigo dela morrer removendo a vesícula era muito grande. Era muito grande. E ela não acreditava nele de maneira nenhuma. Então, tava difícil, tava complicado. A Mary ficou 3 anos em quarentena em uma ilha e foi tratada com diferentes remédios até acharem que ela estava, assim, livre, de certa maneira, da bactéria. E aí ela foi liberada. Porém, ela foi proibida de trabalhar com comida porque ainda poderia ter ali, né, a bactéria. Mas é claro que ela não acreditava neles. Então, ela foi, tipo, por lei, obrigada a não trabalhar mais com comida. E aí ela começou a trabalhar numa lavanderia. Mas nessa lavanderia o salário dela era de $20 só por mês. Muito menos do que ela ganhava fazendo comida e ela adorava cozinhar. Ela acabou voltando pro seu emprego de cozinheira. Ela precisava do dinheiro e teimosia, né? Ela não acreditava que tinha a febre tifoide. Então, com um nome falso, ela voltou a cozinhar para as pessoas. Em janeiro de 1915, a febre tifoide voltou a se espalhar em Nova York. Já havia uma vacina e todos os trabalhadores essenciais eu digo
Eu tô usando os termos de hoje em dia, né? Os médicos, enfermeiras e policiais da época já eram vacinados. Mas adivinha quem era uma das novas cozinheiras do hospital? Mary Brown. Sim, nome falso, Brown. O Dr. Soper logo apareceu lá e voltou a procurar pela Mary. A doutora Josephine Baker dizia que foi ela quem descobriu que a Mary estava lá no hospital de Nova York, mas não tem como saber. Eu prefiro dizer que foi a Josephine Baker, porque ela é maravilhosa. Quem liga pro Dr. Soper? Ninguém. Mary foi levada novamente por um esquadrão policial vacinado. Eles novamente ofereceram a ela que removesse a sua vesícula biliar e assim ela estaria totalmente livre. Mas ela se recusou. Ela tinha medo. E ela não acreditava que tinha bactéria. Ela dizia, eu não tô doente. Não tô doente. Então ela não permitia que mexessem nela. E, bom, enfim. Infelizmente ela precisou ser isolada novamente. E ela foi colocada em uma ilha. Na mesma ilha que ela ficou naqueles 3 anos. Com outros pacientes de doenças infecciosas e tal. Que não tinham como resolver. Sabe, várias doenças. Mary Mallon faleceu no dia 11 de novembro de 1938 de pneumonia, sozinha, isolada. A história dela é muito importante porque mostra um pouco desse tratamento de pessoas que são assintomáticas e que parecem não se importar com aqueles ao seu redor. A Mary, ela realmente não compreendia a ideia de um paciente assintomático e ela não acreditava que estava doente e não acreditava que estivesse passando essa doença para outras pessoas. Ela poderia viver a vida dela de boas se ela não fosse cozinheira, porque literalmente é o pior emprego para uma pessoa assintomática que tem um vírus ou uma bactéria e ficar contaminando outras pessoas por aquela comida, né, que a pessoa faz. Mas era o emprego dela e era o que ela gostava de fazer e, bom, ela simplesmente nunca mais pôde trabalhar, ela teve que ficar isolada. É uma história para ensinar a gente a cuidar das pessoas ao nosso redor. Então, se você tem o vírus, se você é assintomático, tome cuidado. Não veja pessoas, não vá a festas, não fique abraçando ninguém, porque você só vai contaminar as pessoas ao seu redor. Só vai piorar a situação. A Mary também passa essa teoria pra gente, né? Se é certo ou não prender essas pessoas, isolar essas pessoas à força. E eu digo que se for pro bem maior, sim. É claro que no caso dela é um pouco diferente, porque na época nem sabiam exatamente o que estava acontecendo, não tinham certeza do que ela fazia, mas depois que estava tudo confirmado e ela se recusava a remover a vesícula biliar e se recusava a se isolar, então sim, prendam a pessoa. E hoje em dia, onde todo mundo tem toda a educação necessária para compreender que se você tem o vírus, você está contaminando as pessoas ao seu redor e você decide ver pessoas e contaminar pessoas, sim, você merece ser preso. Sinto muito. Tá contaminando várias pessoas. Pessoas que podem morrer por causa disso. Você está assassinando pessoas, tá? Me desculpa. Eu só queria dizer, então, terminar esse vídeo dizendo, por favor, protejam as pessoas ao seu redor. Lavem suas mãos, usem a máscara e, se possível, fiquem em casa. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário e se você se inscreveu no meu canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!